muito bom estar na casa do Senhor. Queria que você curvasse sua cabeça, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua presença que é a mais importante. Nós queremos dizer que a pessoa mais importante desse culto é o Senhor. Nós já cantamos louvores que te exaltam, agora queremos aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Que o Senhor possa manifestar o teu poder através do nosso entendimento da tua palavra, que possamos ser edificados com a certeza que é o Espírito Santo que nos conduz para o entendimento da palavra. Por isso, nessa noite, abra o nosso coração, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para receber do Senhor uma direção certa, para aplicarmos em nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queria que você, sem mais delongas, abrisse a sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, versículo de número 54. Lucas 22, verso ou versículo 54 em diante. Assim que você encontrar, diga glória a Deus, aleluia. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 22, versículo de número 54. Todos encontraram, queridos? A palavra segue dizendo o seguinte: então, prendendo Jesus, o mestre, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro fez o que, queridos? Negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E, tendo passado cerca de 1 hora, o outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é um galileu, ou seja, é de Galiléia. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o galo cantou. Então, o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente, ou em outras versões, copiosamente. Chorou muito. Esse texto mostra quando Jesus está sendo levado à crucificação, e ele nos revela algo importante. Pedro está distante, vendo Jesus ser conduzido a um caminho de crucificação posteriormente, e a observação que ele tem é de longe, e as pessoas começam a identificar ele, dizendo: você parece com ele, você anda com ele, você tem um cheiro dele, você tem um jeito dele, você conhece esse moço aqui. E por 3 vezes, diz o texto, relatando a profecia que Jesus havia dito sobre Pedro, ele nega, dizendo que não conhecia, que não era da mesma terra, que nunca havia visto o mestre. Então cumpre-se a palavra de Deus acerca do que Pedro iria acontecer com ele, a traição. E o que acontece é que depois dessas 3 vezes, o Senhor olha com os olhos fitos em Pedro. É como se tivesse aquele último olhar com Pedro, olho no olho, vendo e confirmando que de fato o que ele havia falado sobre Pedro aconteceu. E Pedro, então, vendo aquela cena, ele não consegue sustentar o seu olhar nos olhos de Jesus, e ele chora copiosamente. Perfeito. O que acontece lá na frente, nós sabemos que Pedro vai arrepender. Depois Jesus ressuscita, e por 3 vezes o homem que havia negado Jesus precisa dizer que ele estava arrependido. O Senhor faz isso com ele, pede ele para poder apacentar as ovelhas, e por 3 vezes o Senhor repete para ele, e ele confirma dizendo que estava arrependido, através da confirmação dizendo que apacentaria as ovelhas do Senhor. Agora em Mateus capítulo 26, versículo 20a, por favor. Mateus 26, versículo 20. Nós vamos ver um segundo episódio de uma segunda traição com o próprio Jesus. Mateus 26, versículo 20. Primeiro do Evangelho aí.
O texto segue dizendo o seguinte: ao cair da tarde, ou seja, estava próximo de anoitecer, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, ou seja, ele sentou com os discípulos. E quando comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, é esse que vai me trair. Essa fala de Jesus relata algo que sempre acontecia, porque ele dá uma pista da pessoa que de fato iria confirmar a traição. Ele fala: ó, aquele que põe a mão no prato comigo o tempo todo, esse é o que vai me trair. Ou seja, se vocês convivem comigo, vocês perceberão que essa pessoa que tem essa atitude será a pessoa que terá esse comportamento de traição comigo. Está claro aqui o texto? Amém? Versículo aí de número 23. Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele porque o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Versículo 25. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Jesus deixa sobre a mesa a interrogação, porque o traidor havia dito que, na interrogação perguntando: por acaso sou eu, mestre, que vou trair o Senhor? Por acaso sou eu a pessoa que vai te decepcionar? Jesus fala o seguinte: você está dizendo isso, né? Você que acabou de dizer isso. Eu não apontei o dedo para ninguém, eu apenas disse que esse episódio irá acontecer. O texto segue dando outros scripts. Agora pulo para o versículo 47 do mesmo texto. Olha o que diz o seguinte: e quando Jesus fazia o quê? Ainda falava, ele ainda estava conversando sobre a mesa, eis que chegou Judas novamente, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu bater, brigar, não, aquele que eu chama ósculo santo. Inclusive, algumas igrejas atuais ainda, de algumas denominações diferentes, tem esse negócio de cumprimentar com ósculo santo, que é um beijo no rosto. Quando você vê na Bíblia lá, ósculo santo é beijar a face. Aí ele fala o seguinte: aquele que eu beijar, ou seja, cumprimentar com um beijo no rosto, significando que eu tenho intimidade com essa pessoa, né? Prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse Jesus quebra a perna do cara. Jesus chama ele o que de inimigo? Amigo. É para o cara sentir na alma que de fato Jesus sabia da situação que iria acontecer. E Jesus faz ao contrário. Você me trata como inimigo, você planeja o mal contra mim, mas eu vou te retribuir com o que eu tenho. O quê? Eu sou seu amigo. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, o tempo todo eu confio em você, você tornou tesoureiro, você é um dos meus apóstolos, você está comigo, você corrompeu o seu coração contra mim, mas eu não mudei o meu coração por causa da sua corrupção. Eu trato você te ofertando aquilo que eu tenho. Como é que eu te chamo? Como, queridos? Amigo. Você que está com o coração contaminado, mas eu, para você, te chamo você de amigo. Aí o texto fala: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Então, dois textos, dois personagens bíblicos que se encontram dentro dos apóstolos. Dentre eles, primeiro eu citei Pedro e agora segundo Judas. Duas pessoas que tiveram fins diferentes, porque o primeiro arrepende e o segundo não arrepende. Por causa de 30 moedas de prata ele trai Jesus, e depois ele, vendo a situação, constrangido, envergonhado, humilhado, ele resolve então amarrar uma corda e tirar a própria vida, ou seja, suicidar, tirar a própria vida. O que acontece é que o destino de Judas a gente sabe. Acreditamos que se Judas tivesse arrependido, ele teria se encontrado salvação em Cristo? Sim ou não? Sim, porque o arrependimento ele traz salvação para o perdido. Todo aquilo que arrepende, ele deixa aquelas práticas,
ele alcança misericórdia da parte do Senhor. Então Judas, ele procurou com as próprias mãos, poderia ter arrependido, mas preferiu ser orgulhoso e não voltar atrás. Pedro, por outra, traiu Jesus por 3 vezes, Judas uma, mas ele consegue então alcançar o arrependimento através da publicação dizendo: eu estou arrependido, eu fiz errado, reconheço a minha atitude e eu quero alcançar perdão do Senhor. Jesus fala com ele: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, torne um pastor meu. Você é digno de graça porque você se arrependeu de um pecado. Perfeito. Eu citei para você 2 personagens bíblicos, mas eu queria citar um da história, para que você possa entender que, biblicamente, a gente tem esses 2 textos, mas na história isso também aconteceu. Certa vez, a gente relata pela história um homem chamado Júlio César, que era o imperador. Imperador porque todo imperador, detalhe interessante, o imperador é aquele que impera. Ele tomou um reino por força. Reinado é alguém da dinastia real daquele lugar. Por exemplo, o Brasil não foi um país real. O Brasil teve um país imperial. Portugal imperou sobre o Brasil. Sim ou não? Quem eram os nativos aqui eram os índios. Portugal, então, chega nesse lugar e ele, então, coloca o império dele aqui. Ou seja, não tem reis reais do Brasil. Então, o imperador é essa pessoa, Claudemir, que impera. Ele toma um lugar por força, por poder. E o Império Romano dominou praticamente todo mundo. Tanto que o império, que era da época, é Império Greco-Romano. Ou seja, a mente é grega, mas a força de imposição, ela é romana. Esse imperador chamado Júlio César, ele tinha uma mulher que ele chamava Carpúcia. Era a sua esposa legítima. E ele tinha uma amante chamada Servília. Ele tinha um contato com essa mulher há aproximadamente 10 anos. Ele mantinha relação com essa Servília, que não era sua esposa atual. Essa mulher tinha um filho chamado Marcos Július Brutus. Fala comigo, Marcos Júlio Brutus. Você já conhece um pouco da história, já quando falou Brutus aí. Pois é, um certo dia, esse imperador estava desmuniciado de força e poder e reuniu toda a sua cúpula, o seu conselho. Estava numa sala apertada, sentado numa poltrona, sem guarda, sem força, sem poder de ação, não tinha nenhum tipo de segurança para poder cuidar dele. E ele reunido ali como imperador, numa conversa, dialogando, sentado, desarmado. O que acontece é que os senadores que estavam ali juntamente com ele, comandado por esse homem chamado Marco Júnior Brutus, resolve então fazer um pacto de traição. O que acontece é que nessa noite, Júlio César toma 23 facadas e, morrendo, ele fala uma frase muito interessante, porque ele está morrendo, mas na situação da morte ele identifica uma pessoa, um personagem, que foi um dos primeiros a deferir o ataque contra ele. Ele fala o seguinte: Caesu tecnum. Caesu tecnum significa até você, filho meu. Aí depois, mais para frente, que é o que a gente conhece, William Shakespeare, um dramaturgo, poeta, ele vai escrever uma das suas peças e ele deixa mais claro a frase: até tu, Brutus. Mas Júlio César não disse isso. Quem disse isso foi Shakespeare, escrevendo uma peça. Ele fala essa frase: Caesu tecnum, até você, filho meu. Nós sabemos que Júlio César não era pai desse homem chamado Marco Júnior Brutus. Ele tinha um contato com sua mãe chamada Servília e tratava esse menino como se fosse um filho dele, porque a única coisa que ele tinha foi uma filha, e essa filha morreu na questão de nascimento do parto, né? Ela morre. E ele então trata aquele menino como se fosse um filho, e aí ele é esfaqueado por aquele menino que não tinha pai, né? E esse imperador romano Júlio César transforma como se fosse o pai. Tanto que a patente de poder que ele recebeu foi através do Júlio César. E Brutus faz isso na tentativa de tomar a posse de Júlio César. E o que acontece é que a confirmação de fato, a história mostra que Júlio César morreu com 23 apunhaladas. E a frase é: Caesu tecnum, até tu, filho meu. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer com isso, pegando o texto que Mateus escreve sobre uma fala de Jesus. Ele diz o seguinte: eis que os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, seja simples como a pomba, mas tenha prudência semelhante à da serpente. Haja com a simplicidade da pomba, mas tenha a prudência da serpente. Ou seja, a fala de Jesus, o conselho de Jesus é que haja um equilíbrio. Quando você se torna crente, você não pode ser uma pessoa desequilibrada, tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo. É por isso que ele fala, olha, seja simples, não perca a simplicidade que uma pomba tem. Mas em contrapartida, não alcance ingenuidade nisso. Tenha prudência nas suas atitudes, tenha prudência na sua fala. Tenha um comportamento equilibrado. Não seja duro demais, mas não seja frouxo demais. Não seja incisivo demais, mas não seja também mole demais. Ele coloca uma questão de um equilíbrio. E eu queria trabalhar com vocês, no tempo que me resta, alguns prejuízos que o excesso de confiança pode nos causar. Fala comigo assim, prejuízos que o excesso de confiança pode nos causar. O primeiro prejuízo que eu quero destacar com vocês é que o excesso de confiança pode trazer sequelas permanentes. A primeira sequela é os danos físicos. A pessoa confia tanto que ela puxa a moto numa roda e anda para cima e para baixo. Mas ela esquece que ela não é de ferro, ela é de carne e osso. E em uma situação como essa, ele pode morrer ou ficar tetra ou paraplégico. Mas por que isso acontece? Confiança demais. E a juventude, ela deixa essas marcas de sequelas. Geralmente os traumas no físico, eles irão acontecer na sua juventude, 18 a 25, tanto que, vocês veem que é verdade, o seguro é mais caro em qual tempo de idade? Dos 18 até os 27 anos de idade, não é isso? Por quê? Porque entende-se que uma pessoa de 18, por via de regra, até os 27 anos, a margem é de irresponsabilidade. O cara vai correr mais no carro, ele vai aventurar mais na moto. E aí você vê pessoas que são novas, sofrendo a sequela pela questão do excesso de confiança. Confia demais na habilidade, tem muita noção no trânsito, então a pessoa vai aumentando a sua adrenalina e vai fazendo atitudes, comportamentos que põem a vida dela em risco e a vida de terceiros. Segunda coisa que o excesso de confiança pode trazer como sequelas permanentes. A segunda é trauma psicológico. Você confia tanto nas pessoas, que você é crente, serve a Deus, você é bacana, legal, que aí você se decepciona, porque a decepção nunca vem de longe. E daqui a pouco o seu coração, que é de carne e osso, ele vai petrificar. Daqui a pouco você vai trocar o coração de carne por um coração de pedra. Porque você confiou tanto nas pessoas, você acreditou tanto, porque a transformação que Cristo fez foi na sua vida. Foi algo particular e pessoal. Só que a nossa simplicidade faz com que a gente pense que todo mundo é o quê? Bacana. Todo mundo é legal. Todo mundo tem o mesmo temor. Todo mundo tem a mesma integridade. E nós sabemos que não funciona assim. Se de 12, 2 traiu Jesus, imagina no meio de pessoas naturais que não estiveram com Jesus, leem sobre Jesus, ouvem sobre Jesus, mas nem estiveram com ele. Se de 12, 2 que andaram com ele o traiu, quem dirá pessoas que ouvem sobre Jesus? Quem está me entendendo? Amém ou não amém? Então a segunda coisa pode ser trauma psicológico. Você fica tão traumatizado por ter sofrido uma sequela de alguém ter te traído, que você quer distância de tudo e de todos. Você troca o seu coração e passa a não confiar em ninguém. Por quê? Porque você confiou demais. E a confiança demais, ela deixa sequelas que são irreversíveis. São sequelas que vão te acarretar uma dor no coração, que qualquer pessoa que aproxima perto de você, tentando ser uma boa pessoa, você distancia, porque a experiência que você teve faz com que o seu coração feche. Diz que gato escaldado tem medo de água fria. Ele viu água fria do Arsendes, ele vaza fora. Por quê? Porque a experiência que ele teve não foi tão boa. Pois é, quando a gente confia demais, acreditamos demais, depositamos a nossa confiança num grau tão grande, a segunda coisa que acontece é que a gente vai ter sequelas no nosso coração.
Ou vai ser física, ou vai ser psicológica. E a terceira agora que eu quero falar é a questão espiritual. Esses dias para trás eu postei um vídeo lá e o cara disse para mim que não confiava mais em questão de igreja, nem questão de pastor. E depois, vendo os vídeos, começou a ter uma vontade de novamente voltar para a igreja. O que é que ele teve? Decepção com igreja, decepção com liderança, decepção com pastor. Por quê? Porque confia demais, porque acredita demais, ou porque cria na sua cabeça uma coisa fictícia, uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa. E aí, quando percebe que não há essa perfeição, o que acontece? Se entristece, esmorece na fé. Então, a segunda coisa que eu aprendo com você, ou o terceiro ponto aqui, são os traumas espirituais. Você tem que guardar seu coração para que o irmão do lado que serve juntamente com você nessa casa aqui não te roube a sua fé. Posso ouvir um amém? Primeiro porque ele é carnal, ele é humano. Ele não transformou num ser alado, ele não é um anjo. Ele não é a quarta pessoa da Trindade, ele é de carne e osso. Ele só entendeu a importância de vir para a casa de Deus e servir a Deus, porque ele entendeu que ele é fraco, pecador e carente da glória de Deus. Ele não é perfeito. Mas se eu deposito uma confiança, se eu confio demais, eu acabo o quê? Me entristecendo. Por isso que a gente bate na tecla. Não empresta cheque, não empresta carro, não empresta mulher. Mulher também não precisa falar não, né? Não empresta nada, não empresta seu nome, não empresta dinheiro, não empresta seu carro, não empresta nada. Quem tá me ouvindo? Sabe por quê? Porque é disso aí que a igreja sofre. Aí faz compromisso da igreja, porque o cara da igreja está vindo à igreja, aí você acha que a pessoa é de confiança, aí põe na sua empresa, te decepciona, te trai você, rouba de lá, e aí você vai entender no seu subconsciente que a igreja é culpada. Mas a igreja não é culpada. Culpado foi a sua simplicidade de não separar a questão da fé com a questão de negócio. O problema foi que você confiou demais, porque o cara deu uns 2 glória a Deus, aleluia, e falou um xaramanai diferente, e você entendeu que o fato dessa pessoa fazer isso era transformada, mas não é. A Bíblia diz um negócio interessante. Diz que o diabo ele é leão? Diz isso? Não. Diz que o diabo ele anda ao derredor, rugindo, semelhante a leão. Ou seja, a configuração do som que ele faz é semelhante de um leão. Mas ele não é leão, mas ele faz como se fosse de leão. Pois é, aplicando um contexto atual. Quem te diz que todo mundo da igreja serve a Deus bacaninha, com o coração íntegro? Quem te falou isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Onde você tem base para isso, para acreditar nisso? Mas o que é que faz a gente decepcionar e ter sequelas permanentes? Excesso de confiança. Eu confio demais, eu confio tanto que eu empresto o carro para o cara. Eu confio tanto que eu deixo a chave da minha casa para o cara ir lá conferir lá uma mangueira, uma torneira que tem que trocar. Não, irmão, você não vai, você vai quando eu estiver lá. Eu confio tanto que eu pego a minha esposa, como meu pai deu exemplo, e peço para ela levar o cara que lavou o carro lá no lavador lá. Excesso de confiança. Esse excesso de confiança vai criando situações que são prejudiciais. Um segundo ponto, que o excesso de confiança pode fazer com a gente. Fala comigo assim, roubar a minha paz. Sabe a coisa mais sagrada que você tem? Sua paz. Sua paz, paz de espírito. Se você não tem paz, você não come direito, você não dorme direito, você não trabalha direito, você não pensa direito, você nem faz as suas necessidades fisiológicas direito. Você não tem paz. Algo tirou a sua paz. E quando rouba a sua paz, acabou. Tem um mosquitinho que numa época do ano, ele ataca muito gato. E ele vai zunindo na orelha do gato. E aquele gato começa a passar a cabeça na árvore, tentando matar aquele bicho. Ele não tem mão, né, para poder bater assim. Ele tem casco. Aí ele vai mexendo, daqui a pouco, de tanto ele mexer na árvore, o que acontece? Ferida. Começa a machucar a pele dele. Daqui a pouco entra hospedeiros e começa o quê? A chocar, botar ovinhos naquele machucado. E se o dono do gado não for lá tratar, o que acontece com o animal em pouco tempo? Ele o quê? Ele não consegue nem ruminar, ele não consegue nem pastar direito. E aquela mosca chama mosca do chifre.
Fica zunindo no ouvido dele ali. Não é essa que mexe com gado aí, não é? Isaac. Vai zunindo ali, vai zunindo, daqui a pouco o gado morre. A falta de paz faz isso com a gente. E quando que a falta de paz entra no nosso coração? Quando a gente confia demais. Você quer ver? Você vai lá e empresta o cheque para o cara. O que é que te gera depois que você emprestou o cheque? Falta de... Será que esse cara vai pagar? Será que tal dia, na hora que bater no banco lá, não vai dar motivo 11, motivo 12, motivo 13, 14, 15? Aquilo tira o que de você? Sua paz. Se você pega seu dinheiro aí, o dinheiro da sua família aí, não sei, do seu trabalho, e você empresta para um colega, e aí dá no dia de fazer a feira, sua mulher vai e pergunta: ei, bem, vamos embora fazer a feira? Aí você arruma um tanto de desculpa até que não dá certo. Até que você fala, aí você fala com a mulher: não, eu emprestei um dinheiro que não era para emprestar. O que é que você acabou de arrumar na sua casa? Falta de paz. E aí, se você não recebeu o dinheiro, mais falta de paz ainda, porque vai jogar na sua cara. Você fez um trem que deveria ter feito. Você assumiu um compromisso que não deveria ter feito. Então, a segunda coisa que eu aprendo com você é que o excesso de confiança, ele rouba de nós a paz. Você tem paz para pegar seu carro aqui agora e emprestar para alguém lá para o Espírito Santo? Você tem paz? Você não tem paz, pelo menos não deveria ter paz, nem para transferir o carro. Detalhe, se você comprou um carro ou fez algum negócio aí, exija, olha para mim, exija que a pessoa transfira o carro para o nome dela. Se você fez algum negócio de venda, você não vai passar o produto da venda enquanto a pessoa não transferir para o nome, porque depois que bater em alguém na rua, depois que furar o sinal, a conta não chega para aquela pessoa, embora ela seja a autora da situação. Chega para o seu nome, chega para você, porque você é o responsável daquele veículo. Excesso de confiança rouba da gente a paz. Rouba da gente a paz. Você não consegue fazer nada, irmão, se você não tiver paz. Mas o que é que faz a gente ter essa falta de paz? Confiar demais nas pessoas. Não ser prudente. Acreditar que todo mundo está na mesma intensidade de crença e temor como a gente tem. Dizer para você uma coisa: tá não, irmão, tá não. Não é todo mundo que tem a mesma intensidade de criação que a sua, não. Não é não, senhor. Não é todo mundo que é da velha guarda, não. As pessoas, elas mentem, elas te enganam, tudo em proveito para elas, só. Elas não pensam se você terá prejuízo, elas não pensam se faltará comida na sua mesa, elas não pensam em nada, a não ser no próprio umbigo. Quem está sendo edificado? Terceiro ponto que eu aprendo com você. Quando você confia demais nas pessoas, isso pode despertar, sabe o quê? Um sentimento adormecido das pessoas em relação a você. Deixa eu te explicar para você uma coisa. Quando você confia demais, quando você deposita demais, você fala demais, você pode ressuscitar, trazer à vida o sentimento adormecido no coração da pessoa. Vou te dar um exemplo prático. Vocês mexem com viagem e com rifa. Começa a contar para o funcionário que vai com você o quanto a renda está boa. Começa a contar, fala com ele: nesse mês eu vendi bem demais. Começa a contar para os colocadores aí da rifa aí o quanto você está bem sucedido como dono de viagem. Que daqui um mês eles vão abrir o quê? Uma rota nova e pegar seus clientes. O que é isso aqui? Quando a gente confia demais, nós falamos demais, nós suscitamos ou ressuscitamos o sentimento adormecido no coração da pessoa de inveja. Está lá dentro. Só está o quê, Braulio? Adormecido. Está só adormecido. Existe lá dentro. Mas quando você fala demais, você explica demais, a pessoa nem queria, mas como você colocou lenha na fogueira, o pavio pega daqui a pouco. Repara para você ver. Boa parte dos negócios de empreendimento nasceram de um lugar
que a pessoa fazia aquilo que ela aprendeu a fazer dentro daquele compartimento lá. Nasceu dali. A pessoa tenta aventurar, ué. Eu conheço um tanto de pessoas que fizeram isso. O cara trabalhava como motoboy, entregador de lanche. Teve uma oportunidade de ir para a cozinha mexer. Virou chapa. Daqui a pouco, o que ele faz? Ele abre o dele. No mundo de empreendedor dá certo, funciona. Mas estou dizendo para você, tudo isso começou com um excesso de confiança. Ensina demais, fala demais. Nesse altar teve um tanto aqui que saiu. E nós fizemos o quê? Ensinamos demais. Mostramos demais, tentando fazer o positivo, o certo, educando, ensinando. Mas a pessoa vai crescendo, desenvolvendo, e ela perde a palavrinha que começa com U, né? É com U não, né? É com H, né? Não é com U não, começa com H. Como é que chama, irmão? Humildade. Vanitas de vanitatuns ecnominias. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Daqui a pouco, cisma de abrir uma igreja. Dorme pedreiro, amanhece pastor. Dorme eletricista, amanhece pastor de igreja. Teologia me livre. Nunca fez, mas né, é só dar glória a Deus, aleluia, ler o Salmo 119, 23 e está feito. Mas por que essas coisas acontecem? Excesso de confiança. Eu quero falar com você, eu não quero gerar no seu coração um sentimento de ficar o tempo todo repulsando as pessoas. Só estou dizendo para você o seguinte: simples como uma pomba e prudente, ou seja, seja equilibrado. Seja equilibrado. O sentimento está lá no coração da pessoa. Só precisa de um pavio acendido para o sentimento aflorar. Está lá, Eduardo. Eduardo, está lá. Mas só precisa de uma oportunidade. Só precisa de um incentivo. E talvez é você que na simplicidade está fazendo isso. Esses dias para trás eu falei com uma pessoa sobre a questão de não publicar as suas vitórias. Um brinde às coisas que nós podemos viver sem ter que postar. Aí essa pessoa me questionou, me interrogando, falou: pastor, mas aí o que faz? A gente não pode publicar na internet as coisas boas da vida? Eu falei: pode, Jacu. Só que você vai atrair um tanto de carniceiro. Pode. Só que você está achando que aquela joinha na internet lá, que as pessoas te curtindo, mas aquilo lá não é curtindo você. Aquilo lá é dizendo: eu estou te vendo. Aquilo lá vai servir como base para ficar usando na mesa de casa, falando mal de você. Quem está me entendendo, irmãos? Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que todo mundo vai aplaudir as suas vitórias? Glória. Trocou de carro, aleluia. Comprou uma casa nova. Não vai não, senhor. Deixa de ser inocente. Sem inocência. Aí você batalha, junta aí um dinheiro bom, troca de carro e posta lá: Deus que me deu. Nossa, glória a Deus, maravilhas. Engano seu achar que todo mundo vai ficar feliz com o seu triunfo. Não vai. Então o que acontece? O sentimento de excesso de confiança, ele faz com que aquilo que está adormecido no coração das pessoas, faça o que, Vitinho? Pulse para fora. Um quarto pensamento aqui. Fala comigo assim: o meu excesso de confiança me leva para a forca no futuro. Eu aconselhava uma pessoa esses dias para trás, um tempo bom, e ela ficou sabendo que uma amiga dela estava desempregada. E ela trabalhava como o nome certo é esse mesmo, faxineiro do lugar, tá? O nome certo é esse. Eu não estou sendo desrespeitoso em dizer isso. Hoje qualquer coisa que fala, não pode falar, né? Mas de acordo com o direito é faxineira, faz faxina, trabalha 3 vezes na semana, é faxineiro. E aí descobriu uma vaga lá na empresa. E essa pessoa, com a intensidade do coração muito boa, falou para essa pessoa que estava desempregada: olha, lá no meu serviço está precisando de gente para trabalhar.
inclusive num cargo que eu não faço. É na parte da administração. E aí, ela foi e arrumou a vaga para lá, para essa moça lá. Passaram 3 meses, 3 meses passaram. Essa pessoa que havia arrumado um emprego para essa outra no serviço lá foi mandada embora. E ela não entendeu por quê, porque fazia 4 anos que ela trabalhava lá. E aí, como ela tinha contato com pessoas lá, começou a perguntar o porquê que ela havia sido mandada embora. Ela não tinha feito nada para tal prejuízo acontecer e trabalhava muito bem nessa empresa. Até que as pessoas começaram a contar, olha, sabe aquela pessoa que você trouxe para a empresa? Ela está andando o tempo todo com o patrão. E diversas vezes a gente passa no corredor, o nome que a gente mais escuta é o seu nome. E uma das conversas que a gente teve, que a gente viu ela tendo, foi com o patrão, dizendo o seguinte, que você não era pessoa de confiança, que você havia roubado na empresa passada. O que aconteceu com aquele patrão? Ouviu aquelas palavras, guardou no coração e dispensou a moça. O que foi isso aqui? A própria mulher arrumou uma forca gratuitamente para ser enforcada no futuro. Por causa de quê? Excesso de confiança. Excesso de bondade. Deixa eu falar com você uma coisa. O fato de você não puxar o tapete dos outros não significa que não puxarão seu tapete. O fato de você não ter a ousadia ou a coragem ou a estupidez de tentar se promover na derrota de alguém não significa que as pessoas terão cordialidade e lealdade com você. Talvez você não tenha coragem, mas o fato de você não ter coragem não inibe que aquele que conversa com você, que senta na sua mesa e chama de amigo, não faça isso com você. Mas o que é que faz com que situações dessas aconteçam? Excesso de confiança. Excesso de confiança. Um conselho para a sua vida. Nunca assuma uma responsabilidade de um terceiro colocando o seu nome. Por exemplo, alguém procura um funcionário para poder ser contratado. Eu indico Eduardo. Eu falo para aquela pessoa, não pode contratar Eduardo, porque Eduardo é da minha confiança. Daqui a pouco, o da sua confiança faz uma cagada lá dentro. Quem que vão procurar? Deixa eu ver. Quem? É você que colocou o seu nome na reta. Você que deu a palavra de confiança. Mas por que isso acontece? Porque a gente acredita que todo mundo é bacana. Excesso de confiança. Quem está aprendendo alguma coisa? Um outro ponto aqui para a gente orar. Mais 2 pontos. O excesso de confiança pode me afastar de Deus. O excesso de confiança nas pessoas pode me afastar da casa do Senhor. Eu não sei que cargas d'água. A gente sempre vai jogar a responsabilidade final para Deus. Aquele diálogo no jardim entre Adão e Eva e a serpente, se demora mais um pouquinho, quem era o culpado da história? Deus. Porque Deus poderia ter interrompido aquele ciclo. Deus poderia ter intervido aquela situação. A situação que aconteceu com Caim, com Abel, se demora mais um pouquinho, é escrita, quem era o culpado? Deus. Porque Deus poderia ter falado com Caim de uma forma diferente. E aí vai surgindo pensamentos acerca disso. Te afasta de Deus. O excesso de confiança. Não confia em mim, não. Não confia em mim. Não confia do irmão do seu lado. Não confia. Não confia. A nossa confiança, ela precisa estar no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele não vai nos decepcionar. Agora, homem, é por isso que a palavra fala assim, ó, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Essa parte é que você dá glória a Deus. Vocês falam assim, amém, aleluia. O que é que esse texto querendo dizer? Que naquele contexto atual, antigo na verdade, as pessoas acreditavam em guerreiros de batalha. Carro não é carro de dirigir, é aqueles carros de batalha que coloca no cavalo. Cavalo era a maior potência de força que existia. Então alguns guerreiros acreditavam em quê? No seu cavalo.
Eles confiavam nos seus cavalos. Eles confiavam na força dos seus braços. E aí alguns dizem, o salmista dizendo, nós escolhemos confiar na força do Todo-Poderoso, porque Ele não vai nos decepcionar. Mas homem, irmão, homem, pelo amor de Deus, senhor. Se eu não te decepcionei ainda, eu vou te decepcionar. E não é porque eu quero, não é por causa da minha humanidade. Alguma coisa que eu vou fazer vai te contrariar. Ou se eu já não estou contrariando para você. Talvez você olhe para mim e pensa, deveria estar de terno e gravata. Te contrariei. Porque é um pensamento seu, você é livre para poder pensar assim. Talvez você olhe para mim e fala, deveria cortar o cabelo mais social, tipo igual o índio. Pôr uma cuia e cortar só aqui em cima. E aí sim, corte de cabelo de pastor, de homem de Deus. Talvez a minha forma de expressão facial, gesticular, te incomoda, não sei, ué. Vai te decepcionar alguma hora? Talvez os olhos vermelhos do meu pai te incomoda. Fala, gente, se é o pastor com os olhos vermelhos, não pode. Um homem santo desse não pode ter olho vermelho. É por isso que a gente sempre prega e nós ensinamos sobre Jesus. Mas a nossa confiança não é em homens. A nossa confiança é no Todo-Poderoso, em Jesus. Não foi o pastor que derramou a sua vida na cruz do Calvário. Foi o pastor dos pastores chamado Jesus. Ele é o dono da igreja. Por ele, para ele, são todas as coisas. E o final do texto, a ele a glória. Ele seja exaltado. O maior é ele. A pessoa mais importante é ele. A devoção é para ele. O culto é para ele. As músicas são para ele, porque ele é a pessoa mais importante desse lugar. Mas se você confia demais, acredita demais, o que acontece é que você vai decepcionar tanto que você acaba afastando de Deus. Você afasta do Senhor. Como, pastor? Tem um texto que fala assim, ó, não deixei de congregar como é o costume de alguns. Deixar de congregar é afastar de Deus. Quando você quer puxar peso, onde você vai? No sushi seu lá? Não, você vai na academia puxar peso. Quando eu quero comer uma comida japonesa boa, onde eu vou? Te procuro lá no seu negócio. Pois é, quando eu quero servir a Deus, onde eu vou, irmão? Na onde, irmão? Na igreja. Igreja, irmãos, é igualzinho à arca de Noé. Tem um pombinho, tem um canarinho, mas tem um urubu também. Tem o elefante cagando desse tanto assim, ó. Tem um macaco pulando para um lado para o outro. Tem tudo. Mas no final, o único lugar que existe vida é dentro da arca. Igreja é a mesma coisa. O mundo é a tempestade, o dilúvio. A igreja é a arca. É aqui que tem vida. Pode estar com problema, vai ter problema, vai ter problema, haverá problema. Mas se você quer salvar a sua vida da tempestade, esteja dentro da arca do Senhor. Mas quando a gente confia demais nas pessoas, acredita demais, a gente afasta de Deus. Nós entendemos que a igreja é o problema. Não, o problema não é a igreja. O problema foi um membro do corpo da igreja. O problema foi a minha confiança na pessoa que estava na igreja. O problema foi a minha simplicidade em excesso em alguém que fazia parte da igreja. Mas igreja não é problema. Igreja não pode ser um problema. Se de tudo a igreja for mais ruim, ela fala de Jesus em algum lugar, ela ensina princípios legais. Você não vai no culto em qualquer lugar que a pessoa vai falar assim, ó, gente, mata os outros. Não tem isso na igreja, não. Alaquibá, não tem isso na igreja. No mínimo, você vai ouvir orientações pautadas na palavra de Deus, nem que seja lendo um texto, e a palavra diz que o texto por si só, ele fala, ele converte os corações dos perdidos. Se o cara só lê Bíblia, já é suficiente para transformar o coração do perdido. E a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a boca de Deus para os nossos corações. Por último, que eu quero orar com vocês aqui. Esse aqui é segredo para vocês carregar para o resto da vida. Se tiver de guardar tudo que eu falei aqui, guarde sobre Deus e guarde isso aqui, ó. Fala assim comigo, eu nunca devo deixar, mais forte, eu nunca devo deixar meu cabo de palha na mão de ninguém.
Por quê? Colocarão fogo. Sabe o que é cabo de palha? Sabe o que é cabo de palha? Cabo de palha é um toadozinho de palha. Imagina a vassoura, que as vassouras piaçaba, que as vassouras. Como é que chama aquelas vassouras que tem é feito de coqueiro? Como é que chama aquelas vassouras lá? É vassoura de coqueiro mesmo, né? A vassoura de coqueiro lá. Ela é cheia de umas palhazinhas assim. Meu pai que falava isso comigo, era pequeno. Ravan, nunca deixa seu cabo de palha na mão de ninguém. E eu ficava com aquele cabo de palha. O que tem a ver isso? Não, porque no momento oportuno, que a pessoa achar oportuna, ela vai fazer o quê? Pôr fogo no seu cabo de palha. O que é isso aqui? Vai te expor. Vai te denegrir. Para puxar seu tapete, colocarão fogo no cabo de palha. Para tomar o seu lugar, colocarão fogo no cabo de palha. Para salvar um membro da família do sangue, colocarão fogo no seu cabo de palha. Para te dar um prejuízo e não sofrer o prejuízo, colocarão fogo no cabo de palha. É por isso que me lembrei, tem uma situação aqui agora. Esbarrou seu carro na rua em alguém. E o cara, não, vamos conversar, me liga depois. Faz isso não. Registra logo o boletim de ocorrência, porque depois vai pôr fogo no seu cabo de palha. Dinheiro mais nunca. O telefone só caindo. Quantos já sofreram essa consequência de acreditar nos outros? O cara esbarra aqui, ó, bate o carro, aí o cara não tem carteira, Jordão. Aí sabe o que acontece? O cara vai na lábia. Não, senhor, vem cá, vamos conversar. Me liga aqui, ó. Eu tenho um mecânico, eu tenho um lanterneiro de ouro aqui certinho para você, um martelinho de ouro certinho para você. Me procura. Guarda meu número aí. Segunda-feira de manhã cedo, 8 horas, nós vamos lá. Segunda-feira já chegou, ó, muito tempo. E a pessoa não cumpre o compromisso dela. Acontece só em São Paulo, né, irmãos? Aqui em Lagoa não acontece, não. Aqui também acontece. Porque tem gente desonesta em São Paulo, mas tem gente desonesta em Lagoa da Prata também. Então, tiver um cabinho de paia, alguma falha, não sai contando, não. Eu admiro, às vezes, algumas pessoas, e estou sendo irônico aqui. Como é que você senta com a pessoa, entra num Uber, num mototáxi, num vagão de um, e você, em 15 minutos de viagem, você conta toda a sua história, desde o seu nascimento até os últimos dias da sua vida. Você é inocente demais. Como é que você tem coragem de estar com uma pessoa que nunca te viu na vida e abrir seu coração e contar tudo para ela? Revelar tudo para ela, para uma pessoa que você nem sabe o segundo nome dela. É muita simplicidade. É muita inocência. É muita, vou falar da forma que eu quero falar, é muita ingenuidade. Isso não acontece, não. Quem aqui, em alguma viagem de Uber com alguém de ônibus aí, alguém chegou perto de você e contou a vida todinha, levanta a mão para me ver, se não acontece isso. Acontece. E conta que a sogra está aprontando, e conta que os filhos estão dando trabalho, que um fuma maconha, que o outro agora está internado, que o outro é viciado. Onde você conhece essa pessoa? Não, nós conhecemos aqui. Ó. A gente estava pegando carona de Uber. Irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Bota sua confiança somente em Deus. Amém? Amém. Ah, esse esposo meu, esse esposo seu, ou pode morrer, ou pode te largar. E não estou dizendo como permissão. Estou dizendo como situações que podem acontecer. Esse filho seu pode encontrar alguém que vire a cabeça dele também. Pode. Não é pode como permissão, é que pode acontecer. É de possibilidades. Uma coisa com esse funcionário, porque esse funcionário meu é uma maravilha. Pronto, você está pondo o funcionário perdido. Você está pondo alguém perdido. Porque quando entrar alguém que ele entenda que seja ameaça, o que ele faz? Ele se rebela contra você e contra aquela pessoa. Por quê? Porque ele entendeu que ele era exclusivo. E você colocou isso no coração dele. Esses dias para trás, eu conversando com uma pessoa, ela me contou que comprou uma casa muito boa. E ela disse para mim que essa casa era tão boa que tinha a parte dos funcionários da casa fazer a comida.
E nesse espaço que havia a parte da cozinha, existia uma mesa, arrumadinho com cadeira, tudo perfeito, arrumadinho. E de acordo com os funcionários iam lá na casa principal, deixava a comida lá e comia separado. Quando eu ouvi aquilo, eu achei assim um pouco diferente, falei, engraçado. Primeira coisa que a gente pensa com o nosso moralismo é, esse povo que construiu essa casa está menosprezando o quê? O menor. Não é isso que a gente pensa? Que é o senso que a gente tem de hipocrisia. Ah, está desprezando a pessoa que é simples, porque não pode comer na mesa junto com o rico. O pobre não pode comer junto com a mesa do rico. Depois, lendo um livro de história, eu fui perceber uma coisa interessante. Inclusive, se você viu Django Livre, você vai lembrar da cena. As pessoas que faziam a comida, né, os servidores, vassalos, que é o nome certo, elas não podiam sentar na mesa dos seus senhores, porque os assuntos que faziam parte daquela mesa eram assuntos que definiam a história, a trajetória de pessoas e projetos. E aí, por isso, que aqueles funcionários precisavam ficar num canto separado da casa para não entender que eles tinham liberdade de ter acesso para opinar, para falar, quando estiverem discutindo sobre aquele assunto. Deu para entender? Por quê? Porque eles não eram dotados de obrigações ou capacidades para resolver ou entender o diálogo daquela mesa. Por isso que era separado. Aí eu entendi. Lá entendi. Então não é menosprezar. É simplesmente entender que tem pessoas que elas não podem ouvir, saber de situações que definam histórias importantes. Elas não podem. Porque se elas souberem, elas não têm nem maturidade para digerir aquilo que ouviu. Detalhe, quando você fala mal de pastor, fala mal de igreja na mesa da sua casa, você está pondo seus filhos perdidos. Porque seus filhos não têm maturidade para ver alguém que você falou mal dentro da sua casa e está aqui participando, aqui cantando no altar, servindo uma ceia, fazendo um trabalho de diaconato. Aí depois, os seus filhos, nossos filhos desviam e a gente não sabe o que foi. Mas eu quero te alertar o que foi. Foi você na inocência de compartilhar coisas de pensamento seu na mesa da sua casa, com seu esposo, com sua esposa, e você acreditava que seus filhos não estavam nem prestando atenção na conversa. Aí depois crescem, viram adultos e se revoltam com o evangelho. Por causa de quê? Por causa de quê? Simplicidade demais. Você falou demais. Ou não acontece? Por que a maioria dos filhos de pastores não são pastores ou não servem a Deus? É raridade. Aqui no Oeste, se eu não me engano, tem só 2 ou 3 que são filhos de pastores, contando comigo. O resto é tudo desviado. O resto é tudo desviado. Não quer nem saber de igreja. Detesta crente. Mas por causa de quê? Porque não houve um preparo. Ô irmãos, falar com vocês uma coisa. Se não fosse a preparação do meu pai comigo, eu seria um desses revoltado. Se meu pai não me trabalhasse na mente como trabalhou, me ensinou, me mostrou desde pequeno, talvez eu seria vítima dessa mesma situação. Talvez eu seria. Não, talvez não. Eu seria vítima disso. Por quê? Porque a gente ouve coisa demais. A gente vê coisa demais. Mas desde pequeno Deus deu a graça de casa a gente ser trabalhado com isso. Lidar com problema, resolver situação. Desde pequeno. Mas por quê? Porque às vezes a gente fala demais. Você tem um problema conjugal na sua casa. Você tem um problema para ser resolvido. Quem que você deve procurar na igreja, irmão? O líder do louvor? O líder do louvor? Não, porque o líder do louvor não foi ortogado por Deus para ter essa função. O diaconato? Não, porque ele não foi chamado para essa função. Tem que procurar o pastor da igreja. Que eu consigo ver você errando, tropeçando como ovelha, e depois servindo, sem crise nenhuma na minha cabeça, sem crise nenhuma. Consigo receber adoração tranquila aqui do altar, sem nenhum problema, não tem crise com isso. Mas o irmão que você abriu o coração para ele vai, mas custa conseguir ver você que errou aqui em cima, adorando a Deus, e ele espichar as mãos e servir a Deus em adoração junto com você. Eu duvido. Por quê? Porque ele não tem o bendito do coração pastoral.
ele não foi chamado. Não foi chamado. Mas o que você faz? Você abre a chulapa de boca e conta para os outros o que aconteceu para os outros. Aí depois, está você aqui servindo a Deus aqui no altar, e a pessoa está de lá, sem vergonha. Está aí levantando as mãos, espichando as mãos. Mas eu sei que vocês fez nas noites passadas. Por isso, irmão, quem tem seu cabo de pai, e todos nós temos alguma coisa. Todos nós erramos ou erraremos em algum momento. Por isso, quem teve ou tem seu cabo de paia, fica o quê? Com ele na sua mão. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia da parte de Deus. Pronto, da parte de Deus, não é da parte do irmão, não. E você vai contar, você vai falar, e achando que o outro, Bruno, tem o mesmo coração, e não tem. E não é por maldade, é porque não tem. Ele não foi chamado para isso. E se dentro dos aconselhamentos alguma coisa acontecer que não for da minha competência, eu falo, eu procuro um psicólogo. Não, o seu caso é psiquiatra, procura um psiquiatra tomar uns remedinhos. Eu não consigo resolver esse problema, não. Procure um psicanalista. Não consigo te orientar, não consigo te ajudar. Quem está me entendendo? Mas também não vou me escandalizar. Eu não vou ficar, inclusive, eu sei que se o que me contam fosse comigo, cortaria meu pescoço. Sem dó ou sem piedade. Por isso, meu conselho para você nessa noite e a palavra de Deus: simples como a pomba e prudente como a serpente. Você pode levantar em nome de Jesus? Guarda seu coração, guarda também a língua, guarda juntamente a sua simplicidade também. Não seja simples demais, não. Irmãos, de verdade, olha para mim. Se vocês aplicarem essa palavra no coração de vocês, não tem erro. Eu vou repetir a frase que eu disse esses dias numa conversa com uma pessoa que era mais velha que eu. Eu falei, o que eu vou te falar com você, talvez pode mudar a sua vida. Talvez não vai mudar a sua vida. Mas dificilmente o que eu falo com as pessoas muda a vida delas. Sabe por quê? Porque elas olham para mim e me veem como menino. E aí anula o conhecimento que eu estou passando, porque eu sou o quê? Um menino. Há um menino falando. Há um menino orientando. Aí eu estou dizendo, esboçando verdades, mas você prefere ficar com uma crise na cabeça que eu sou um menino e não receber a orientação, e no final você escuta a orientação, mas você ignora porque é o menino. Porque é o Ravani falando. Porque se fosse uma pessoa mais velha falando, seria um efeito diferente. Tá, Deus está me usando aqui hoje, amanhã usa alguém para poder falar. Escuta, guarda no seu coração essas coisas, amém ou não amém? Guarda no coração, esquece a parte, não precisa gostar de mim. Gostar é uma questão particular sua, mas dizer que eu estou falando com você não é verdade, que não te edifica, aí você pegou pesado. Não gostar do negão dos olhos vermelhos, beleza, é uma coisa particular sua. Mas falar que o cara não ensina a verdade para você, aí é pesado. Aí é deslealdade intelectual. É ser desleal intelectualmente. Não, aí não dá. Amém ou não amém? Guarda no seu coração. Confia em todo mundo, não, senhor. Boca mais fechada. Geralmente o que tem a boca mais fechada é o sábio da mesa. Geralmente o que mais é tagarela é o mais fraco. O que mais fala é o que menos conhece. Repara para você ver, todos os pensadores socráticos, eles são o quê? Reflexivos. Eles pensam, eles analisam. Tanto que a foto mais famosa de Sócrates e Platão, eles estão como? Na rua caminhando, e uma outra foto, eles estão assim, escorados assim, ó. Eles estão o quê? Fazendo o quê? Uma reflexão. Pai, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor para colocar essa palavra no nosso coração. Nossa vontade é entender que nós não podemos confiar na força dos cavalos, nós não podemos confiar na força dos nossos braços, nem nos homens. A nossa confiança precisa estar no Senhor Jesus. É somente o Senhor que não vai nos decepcionar. É somente o Senhor que não vai deixar
que a peteca caia. Então, por isso, nessa noite, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda os nossos sentimentos, para que possamos servir o Senhor, não durante 1 ano, 2 anos, mas ao longo da jornada da vida. A minha oração é: faça-nos simples como a pomba, mas também prudente como a serpente, para que possamos permanecer na fé por longa data, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está num propósito de oração, vem aqui na frente. Eu quero terminar esse culto orando com você. O que é o propósito de oração? Você vai apresentar uma causa sua para o Senhor, e nós iremos orar juntamente com você. Vem aqui rapidinho na frente, dobre os seus joelhos, para que possamos juntamente com você orar. O que é, pastor, esse propósito? Não sei, é você e Deus, você que sabe o que você precisa. Eu vou apenas orar com você, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa dar para você uma direção certa. Eu não sei qual é a causa que você precisa, eu não sei quais são as condições, eu não sei se é uma assinatura, se é um documento. Eu sei que Deus responde oração, e o que importa é que nós possamos servir Ele através da crença da fé. Pai, nessa noite eu estou com os nossos irmãos e irmãs aqui na frente. Eu não conheço a causa, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dor, não sei se é uma cura, não sei o que é, mas eu estou diante do Senhor orando juntamente com eles, para que o Senhor possa trazer a resposta certa, trazer o milagre no tempo certo. Nós acreditamos que quando nós dobramos nossos joelhos aqui na frente, nós não dobramos diante do homem, mas sim diante da tua presença. Por isso, nessa noite, responde essa causa, responde a causa, a situação, coloca a tua mão de poder. Senhor, a tua palavra diz que a gente nem sabe orar como convém, talvez nem sabemos pedir o certo. Nós pedimos que o Espírito Santo, que é o Consolador, possa vir por intermédio da nossa oração, para que o Senhor possa intervir nos desejos que apraz o nosso coração. Deus, não deixa que a nossa fé seja abalada, porque talvez nós estamos perto de encontrar a resposta, mas talvez a nossa humanidade faça com que nós percamos a fé e o nosso coração entre a dúvida. Então, por isso, nessa noite, eu peço também, fortaleça o coração desse homem e fortaleça o coração dessa mulher, para que ele não possa titubear na fé e acreditar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você foi abençoado essa noite, querido? Guarda essa palavra no seu coração, e Deus vai te dando para você discernimento quando você precisar aplicá-la. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousam sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz. Beijo no coração, viu? Vocês são bênção. Deus abençoe.